executivo de uma gravadora acusado de negligência conseguiu reverter a demissão por justa causa, mas não vai receber indenização por dano moral. A seção 1 de dissídios individuais concluiu que não ficou demonstrado prejuízo à honra ou à imagem do profissional. O trabalhador era músico, advogado e administrador de empresas. Ele foi admitido para o cargo de presidente da gravadora. 2 anos depois, foi comunicado da dispensa por correspondência. O documento explicava que teriam sido constatadas inconsistências nos registros contábeis e nos resultados financeiros da empresa. A acusação era de que os atos teriam sido praticados pelo diretor vice-presidente financeiro e comercial. A fraude consistia na manipulação dos resultados de venda para indicar crescimento. O argumento da gravadora para a demissão por justa causa foi ter havido quebra de deveres contratuais do presidente da empresa, que deveria ter reportado as movimentações irregulares. Na justiça, o profissional pediu a reversão da justa causa. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. O entendimento foi que ele não poderia ser responsabilizado por irregularidades cometidas por outro executivo. A empresa também foi condenada ao pagamento de R$ 1 milhão ao trabalhador, além de ter de divulgar a decisão em jornais de grande circulação. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, restabeleceu a justa causa. Para o TRT, o administrador deveria ter percebido a discrepância nos resultados, o que configurou negligência. O profissional recorreu ao TST. A segunda turma decidiu que não havia provas da participação dele na fraude contábil. Para o colegiado, a decisão do regional se baseou apenas em presunções ligadas ao cargo hierárquico. Com isso, a indenização foi restabelecida. A gravadora recorreu à seção 1 de dissídios individuais contra a condenação por dano moral. O julgamento começou em 2023 e 3 correntes foram formadas. Entre elas, a do relator, o presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Ele propôs reduzir a indenização para R$ 100 mil. Diante dos fatos narrados, bem como para o fim de se dar intuito pedagógico na aplicação da indenização, deve ser rearbitrado do valor da condenação para o valor que se entende justo e razoável, no importe de R$ 100 mil. O julgamento foi suspenso após o ministro Breno Medeiros pedir vista regimental. Em uma nova sessão, ele destacou que a justa causa se deu por negligência e não por improbidade. Ele explicou que, nesses casos, o dano moral não é automático e precisa ser comprovado. Essa Corte tem jurisprudência no sentido de ser devido o pagamento de indenização por dano moral somente, e aí eu grifo aqui, somente nos casos de reversão da justa causa pela imputação de ato de improbidade. A discussão dividiu o colegiado. Em outra sessão, alguns integrantes defenderam a indenização parcial, enquanto outros votaram pela manutenção do valor original. É uma situação que não há como também não retirar uma certa responsabilidade do presidente da empresa, embora ficasse comprovado que não foi ele o autor da fraude. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do ministro Aloísio, que reduz a indenização, mas eu apenas pondero e fixo no valor de R$ 300 mil. Ainda que tenha se usado a palavra improbidade, não desídia, a questão diz respeito às graves acusações que sofreu, no caso, a parte, e estas acusações que independem da questão da justa causa, que ensejaram, sim, a fixação do dano moral. E por que neste valor de R$ 1 milhão? Em razão da própria do trabalho dessa pessoa e da sua inserção dentro do meio profissional. Prevaleceu, no entanto, a divergência aberta pelo ministro Breno Medeiros, que concluiu que não ficou demonstrado prejuízo à honra ou à imagem do empregado. Assim, apesar de ter obtido a reversão da justa causa, o ex-empregado não terá direito à reparação por danos morais.